Gente, e aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Estou muito feliz por estar aqui de novo, estou muito feliz por você que está aqui firme comigo até a nossa sexta aula hoje, por você que está compartilhando, que está me dando retorno, feedback aqui no vídeo, o ok, ou mesmo no WhatsApp. É muito importante esse retorno de vocês, tá bom, gente? Para que vocês também não percam nenhum conteúdo, não percam nenhuma aula. Ok? Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, mas que mais que isso, que o Espírito Santo esteja ministrando no coração de cada um, né? Que Deus esteja fazendo a sua obra na vida de cada um. Amém? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é os dons ministeriais. Talvez você já tenha convicção do seu chamado, do seu propósito de vida, para que Deus te chamou, mas talvez não. E hoje a gente vai falar dos 5 dons ministeriais e a minha oração é que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração durante toda essa aula, que o Espírito Santo esteja falando aos corações de cada um de nós nessa aula. Então eu peço que nada venha roubar a palavra do Senhor, que nenhuma distração. Dediquem esse momento para a aula, para o conteúdo, para a palavra de Deus. Dediquem esse tempo para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos então, eu quero começar lendo para vocês lá em Efésios 4:8. Eu vou ler esse texto para vocês. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou esses bens para que a igreja desse continuidade àquilo que ele começou a fazer, né? O que ele fez? Para que a gente continuasse, né? Ensinar, pregar a palavra, libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios, para que as vidas que Deus ama sejam salvas e cuidadas pela igreja. Quem é a igreja? Somos nós. A Bíblia diz que Jesus falou que a gente iria fazer obras maiores do que ele ainda, né? E quando ele subiu aos céus, ele deixou esses dons, ele deixou isso para que a gente desse continuidade à obra que ele começou a fazer. Amém? É muito importante a gente saber que todo dom ministerial, ele é dado por Deus e não pelo homem, né? Claro, a Bíblia diz para a gente buscar os melhores dons, sim, mas todo dom, cada um sabe, né? Cada um busca em Deus aquilo que Deus chamou para fazer, aquilo que Deus chamou ou separou para exercer tal dom. E a gente vai falar sobre cada um deles. Aqui também fala com relação ao equipamento espiritual, né? Porque cada dom ele é revestido, ele é dado, esse equipamento espiritual dado por Deus para que cada um exerça aquilo que foi chamado. Dons do Espírito que acompanham o ofício para qual foi chamada, né? Para qual a pessoa foi chamada. Então não é algo natural, é algo sobrenatural, é algo espiritual, é algo dado pelo Senhor. Amém? Os dons do ministério são pessoas. Aqui tem alguns exemplos, né? Como Filipe, que ele é chamado de evangelista, Pedro, chamado de apóstolo, Paulo, que foi inicialmente chamado de profeta e mestre, depois mais tarde apóstolo. Então, esses são alguns exemplos que estão na Bíblia. Deus ele equipa com dons espirituais e não naturais, como eu falei. Cada dom, cada pessoa que recebe um dom desse, ele recebe também o equipamento espiritual para exercer. Olha só,
esses dons do ministério foram dados à igreja para que houvesse o equilíbrio da mesma. Como eu falei dos 5 dons, a gente vai falar do apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista e o profeta, tá? Olha só, para que tenha um equilíbrio na igreja, esses 5 caminham juntos, esses 5, nenhum maior, nem outro melhor, esses 5 caminham juntos para que tenha um equilíbrio na igreja. Olha só, o profeta é para inspirar o mestre é para equilibrar o profeta, o evangelista é para nos lembrar continuamente acerca do mundo perdido e espiritualmente ali fora, né, que precisa e necessita do evangelho. O pastor é para nos mostrar que as vidas ainda precisam de muito cuidado depois de salvas, depois de entregar a vida para Jesus. O pastor, ele cuida, né, de cada vida. O apóstolo é para inspirar a abrir espaços, abrir novas igrejas. E o propósito dos dons é a unidade, não a divisão, tá, gente? Eu vou falar aqui de cada um deles, cada um desses 5 dons ministeriais, mas o propósito deles, eu quero que vocês entendam, não é a divisão da igreja, tá? Não é a divisão porque um é só pastor, porque outro é isso, porque outro é aquilo, não. É um equilíbrio de todos os 5 dentro da igreja, amém? E o propósito dessa aula, o objetivo dessa aula é você entender o que significa cada um, você entender quem são cada um, qual a função de cada um, o que Deus quer com cada um, para poder buscar em Deus, entender aquilo que o Senhor quer para a tua vida, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Amém? Vamos lá, então, vamos começar pelo apóstolo, tá? O apóstolo, ele está relacionado à administração, à implantação, à fundação da igreja, aquele que tem autoridade para dar cobertura. O apóstolo é aquele que vai e abre a igreja, né? Para isso, essa pessoa ela tem que ter tido uma experiência com o Senhor, né? Não é simplesmente ir lá e abrir. Claro, a gente sabe que, né? Enfim, o apóstolo, ele é aquele que ele teve uma experiência com o Senhor e ele vai e ele abre uma igreja. O apóstolo, ele tem essa função, digamos assim, né? De ir lá e abrir a igreja, fundar a igreja, né? A área administrativa e tudo mais. Ele tem autoridade para isso, para ir lá e abrir uma igreja. Vai lá em tal cidade, já tem uma igreja aqui. Aí ele vai lá em tal cidade e abre mais uma igreja. E assim vai indo, né? O apóstolo. O profeta, ele é proclamador de verdades inspiradas. O profeta é aquele que fala por Deus ou em lugar de Deus. É o porta-voz da divindade, cuja missão é preservar o conhecimento e a vontade do único e verdadeiro Deus. Ele não fala por si, né? O profeta, ele fala por inspiração divina, direta de uma revelação imediata. Não é aquele que pensa, que estuda e tal, que daí vai e fala e prega a palavra. Não. O profeta, ele tem uma inspiração divina. Ali no momento que ele está falando, que ele está pregando, ele tem essa inspiração direta, né? Divina de Deus. No profeta operam a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento ou discernimento de espírito. Amém? Ele não deixa de pregar, claro, ele está pregando, ele está falando, e aí Deus revela algo para ele e ele fala para a igreja. Esse é o profeta. O profeta, ele faz muito mais do que profetizar. Antes de tudo, o profeta, ele é o pregador, ele é um mestre da palavra, né? Ele constrói o seu ministério sobre a palavra de Deus. Então, para que Deus se revele aquilo que ele quer, se revele para ele, ele está pregando a palavra de Deus. E aí ele tem essa inspiração dada por Deus e revela para a igreja. A função do profeta é edificar, consolar e exortar o corpo de Cristo, né? Toda profecia serve para isso, para edificar, para consolar e para exortar o corpo de Cristo. Amém? Vamos para o próximo. Então, a gente falou do apóstolo, que vai lá, abre a igreja, funda a igreja.
o profeta, aquele que tem uma inspiração divina direta do Senhor e revela para sua igreja ou para alguém específico, né? Esse é o profeta. E a gente vai falar do evangelista. Significa proclamador de boas novas. É aquele que leva o evangelho da salvação, aquele que anuncia o evangelho de Cristo, aquele que, aqui tem o exemplo de Filipe, né, que ele possuía esse dom, mesmo depois ele foi designado para o serviço do diaconato, mas teve o exemplo de Filipe aqui. A verdadeira marca do evangelista são os dons de curar, a operação de milagres. O dom supremo do evangelista é a capacidade sobrenatural de levar as pessoas, de levar ali as vidas a entregar a sua vida para Cristo. Gente, vocês conhecem algum evangelista? Sabe aquela pessoa que para no sinal e alguém chega ali falar com ela, ela já tá falando de Jesus, ela tá falando de Cristo? Aquela pessoa que vai no mercado e ela tá pagando a conta e ela tá falando de Cristo, tá falando de Jesus? Aquela pessoa que evangeliza o tempo todo, ela fala de Jesus o tempo todo para todo mundo. Vocês conhecem alguém assim? É lindo, né, gente? Olha só, de modo geral, todos têm a obrigação de pregar o evangelho. Claro, todos nós, ok? Mas entre os santos, alguns são chamados para fazê-lo de forma mais dinâmica, de forma eficiente, ousada, né? Que é nessa forma. Talvez nem todos têm esse dom ministerial de ser evangelista, de estar o tempo todo falando, né? De estar o tempo todo falando de Jesus. Gente, isso é incrível, mas nem todos têm esse dom. É uma forma milagrosa, né? O dom supremo do evangelista é a capacidade que ele faz ali, a gente chama de apelo, de falar a palavra de Deus, de estar ministrando e levar as pessoas a aceitarem Jesus, aceitarem a Cristo. Seu coração é, como eu falei, aquela pessoa que, sabe, ela vê uma pessoa nova, ela quer falar de Jesus, ela quer falar aquilo que Jesus fez na vida dele, que tem um testemunho, ou que quer falar que Jesus salva o tempo todo, né, para todo mundo, sem exceção. Então, esse é o evangelista, tá, gente? O evangelista é aquele que ganha as almas para Cristo, que ganha as almas para Jesus. E ele não é pastor, tá? Ele só ganha. Ele ganha as pessoas, ganha as almas e o pastor é quem cuida, tá? Conhece alguém assim? Esse é o evangelista. Pastor. De todos os ofícios do ministério cristão, o pastorado ele é o mais conhecido. Ele é o mais falado, né? O mais conhecido assim. A função é tão honrosa que no Antigo Testamento frequentemente atribui a Deus o título de pastor de Israel. A gente ouve, às vezes, por exemplo, na nossa igreja não tem esse título, né? De apóstolo, de mestre, são todos pastores. Né? Por isso a gente está aprendendo o que cada um significa, o que cada um tem o revestimento espiritual de Deus para cumprir, mas pode ser dado também esse título, né? Mesmo em outras funções, a pessoa pode receber o título de pastor, mesmo tendo esse dom, né? De mestre, por exemplo, mas ele tem esse título de pastor, que é comum e não tem problema, né? Assim como aqui na nossa igreja, né? Todos são pastores. Alguns têm esse dom evangelista, esse dom de mestre, esse dom ministerial específico. Todos nós temos o dever de pregar, levar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Mas aqui na nossa igreja, por exemplo, são todos pastores, ok? Olha só. Pastor, ele é o guardador de ovelhas, significa apacentador, o guia, o protetor. Olha só que interessante, lá em Salmos 32:8, fala assim, ó, o que o pastor, né, a função é instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Então, o pastor é aquele que guia, é aquele que cuida, é aquele que direciona as suas ovelhas, né? Ele instrui as suas ovelhas.
Olha só alguns tópicos aqui. O pastor, ele dá a sua vida, né? Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele conhece as ovelhas, ele guia as suas ovelhas e ele é pastor e bispo das nossas almas. Olha só, né? Essa é a função, essa é a atividade, no caso do pastor, né? A pessoa que tem esse dom ministerial de pastorado, ela não depende de um curso, ela não depende de uma faculdade teológica, ela não depende de nada para se tornar um pastor, ela depende do dom. Claro que é importante sim, se o pastor vai se aperfeiçoar, vai fazer algum curso, vai fazer curso de oratória, vai fazer, enfim, mas ela não depende só disso, tá? O que eu quero dizer com isso? Não existe simplesmente você foi lá, fez um curso de, sei lá, um curso de pastor, ou fez uma faculdade teológica, ou fez alguma coisa, já adquire esse título ou esse dom. Não, todos os dons, eles são dados por Deus, né? É algo que vai ajudar esse pastor, se esse pastor tem esse dom ministerial recebido por Deus, então ele vai fazer o que ele quiser fazer, o que ele achar necessário para aperfeiçoar, tá? Mas a gente não pode confundir isso. Ah, não, vou estudar para ser pastor, né? Claro, sim, tem que estudar, né? Tem que estudar a palavra de Deus, tem que estudar a Bíblia, mas não é algo natural, não é algo nosso. A gente não tem poder para isso, a gente não tem essa capacidade. Amém? Olha, aqui tem alguns versículos e alguns textos. Na folhinha de vocês também tem, se vocês quiserem ler depois cada texto, é interessante. Mas olha aqui, o que diz, né? O pastor, ele ensina os irmãos a andar e viver segundo a palavra de Deus. Apacentar o rebanho de Deus com cuidado e amor, exercer vigilância espiritual sobre o mesmo, né? Sobre as ovelhas, proteger, cuidar dos necessitados, visitar os enfermos e ajudar com ministrações de oração, de fé, cumprir o papel dos dispenseiros do ministério de Deus. Né? Todas essas atitudes, todas essas funções que o pastor faz. Né? Os dons de curar também, a operação de milagre, também está presente na vida do pastor, na credencial, ali como credencial do pastor, e apacentar, pastorear, governar, administrar, né? A questão administrativa da igreja, a questão ali de governar, de estar ali cuidando, também é do pastor, ok? Olha só, lá em 1 Timóteo fala assim, só o homem que governa bem a sua casa terá suficiente autoridade para governar a igreja de Deus, né? Então aqui tá falando, o pastor que governa bem a sua casa, ele também tem autoridade para governar a igreja. Então, se o pastor não consegue governar, não consegue ser autoridade dentro da sua própria casa, né? Ele vai ter dificuldades ali de estar exercendo essa atividade na igreja. Algumas das habilidades incluem capacidade para a distribuição do serviço dos membros da igreja, o pastor que administra isso, né, o que cada um vai fazer, vai distribuir ali as atividades de cada um, vai participar do diaconato, outro vai do louvor, né, vai distribuir ali o serviço. A capacidade de administração financeira, como eu falei, e ele é uma pessoa que ele inspira, uma pessoa que inspira a confiança dos membros. Precisa ter, né, gente? Ele passa confiança, ele cuida da igreja, ele cuida dos negócios da igreja, ele cuida da distribuição de tarefas ali de cada membro. Então, ele cuida de tudo e passa essa confiança para cada membro. Amém? Mestre. Olha só, o mestre, ele não é aquele que estudou muito, tá, gente? Se não operar a palavra de conhecimento, sabedoria, ele não é um mestre estabelecido pelo Espírito Santo.
O mestre é aquele que tem capacitação sobrenatural, uma unção de esclarecer, de expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar, fortalecer e levar o corpo de Cristo a andar na palavra, né? A andar naquilo que a Bíblia diz. Então o mestre ele não é aquele que sabe mais, ele não é aquele que estudou mais, que estudou tantos anos, que fez isso, que fez aquilo, não. Ele é aquele que ele recebeu o dom de levar a palavra de Deus de forma que seja revelada a palavra de Deus para a sua igreja, que seja revelada a palavra de Deus para cada um que está ouvindo. Amém? Olha só, esses ministérios, eles foram dados pelo Senhor Jesus para a edificação dos santos, né? Para a edificação da igreja. Eles devem ser exercidos por aqueles que manifestam chamados específicos. Então, como eu falei, todos nós temos que pregar o evangelho, falar de Jesus. Eu sempre digo, se você não sabe falar de Jesus, não sabe falar da Bíblia, não sabe nada, fale aquilo que Jesus fez na sua vida, né? O seu testemunho. Você não deixa de estar pregando, não deixa de estar falando, está testemunhando aquilo que só Jesus pode fazer, né? Então, assim, é o nosso papel. Mas esses são para quem foi chamado, quem tem esses chamados específicos. Não que quem é pastor não vai exercer alguma outra atividade, não. Mas é só para vocês entenderem o que significa cada um deles. Amém? Olha só. Se for chamado pastoral, receberá a unção pastoral. Se for apostólica, a unção de apóstolo. Se for evangelista, a unção de evangelista. Se for profeta, a unção de profeta, e mestre, a unção de mestre. Então, cada um vai receber a sua unção referente àquilo que foi chamado, a qual ministério foi chamado. A sua unção de Deus, né? Referente àquilo que foi chamado. Cada um vai receber uma unção específica. Amém? E agora, Juliana? Deus me chamou para quê? O que eu sou, Juliana? Né? Quem sou eu? Olha só, aqui tem alguns tópicos que ajudam a reconhecer o seu chamado. Eu vou ler e vocês vão se identificando aí, né? Você terá convicção no seu próprio espírito. Você terá o testemunho do seu próprio coração. Você terá o equipamento espiritual, o dom espiritual para isso, né? Como a gente falou, quem tem o dom de evangelista reconhece que fala de Jesus, que leva as pessoas a aceitarem Jesus. Então, você tem esse dom, né? Deus, ele relaciona-se com o espírito humano. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. E se você, aqui tem um exemplo também, se você é um cristão mundano, tome cuidado para não deixar a carne falar, né? Ou deixar aquilo que aparece mais, a gente desejar ser aquilo que aparece mais. Desejar ser o pastor porque aparece mais, desejar por coisas assim da carne. Então, se a gente não tiver intimidade com Deus, se não tiver intimidade com o Senhor, fica difícil de entender aquilo que o Senhor chamou. É mais fácil a gente ir pela nossa vontade daí e correr um grande risco de se enganar, de errar, né? Porque o Senhor, ele chamou. Então, se aquilo que ele chamou e a gente buscar nele entender para que ele chamou, a gente vai receber a unção específica para aquilo. E aí não tem erro, né, gente? Se Deus chamou, tá chamado. Amém? Haverá algo dentro de você que o impelirá para isso, né? Que vai te levar a isso. Se você gosta de ensinar, se você gosta de cuidar, se você gosta de evangelizar, de falar de Jesus, se você gosta de profetizar, se você gosta tem essa visão, é visionário de repente abrir uma igreja, enfim, né? O Espírito é quem vai, se o teu Espírito estiver conectado com o Espírito de Deus, é mais fácil. E isso vai vir, né, no coração, vai de cada um. Ninguém pode chegar para você e dizer assim, você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser mestre, você vai ser profeta, você vai ser apóstolo.
né? Ninguém pode chegar para você e dizer isso. É você e Deus. Amém? Algo muito interessante. Não se preocupe com o nome. Gente, não se preocupe com o título. Não se preocupe com o que você vai ser. Não se preocupe com o que você é. Não se preocupe com isso. Deus, ele não olha para cargo, para título. A gente precisa entender, a gente precisa aprender, a gente precisa buscar. Mas Deus, ele não olha para isso, tá? Deus, ele não vai... A gente não vai receber galardão. Ninguém vai receber galardão simplesmente porque o profeta ou o pastor ou o evangelista, qualquer um desses que eu citei, vai receber galardão maior do que alguém que serve em algum ministério de auxílio, por exemplo, no qualquer outro ministério, no diácono, na portaria, na recepção, tá? Deus, ele olha para fidelidade. Esses outros que eu citei não deixam de ser ministérios de auxílio, que também é o nosso papel de estar servindo. Eu sempre falo isso, se a gente se dispõe a servir, a gente vai servir em qualquer área, no que tiver precisando, amém? Se for para limpar banheiro, se for para fazer o que for. Então, o galardão a gente recebe pela nossa fidelidade. Deus, ele olha para a fidelidade, ele não olha para o título, ele não olha para o cargo, ele não olha para aquilo, para o nome que cada um tem, né? Título disso, título daquilo. Não, ele olha para a fidelidade. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente fazer com excelência, fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, é isso que ele vai olhar. Para a nossa fidelidade, para o nosso compromisso com as coisas dele, para o nosso compromisso em qualquer área, qualquer ministério que a gente estiver servindo. Amém? Gente, então era isso. Eu espero que tenha ficado claro cada um desses 5 ministérios. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chame no WhatsApp ou aqui nos comentários, que eu vou estar esclarecendo para vocês. Amém? E busquem em Deus aquilo que o Senhor chamou, né? A minha oração é para que o Espírito Santo confirme no espírito de cada um, para que vocês busquem no Senhor e sejam aperfeiçoados por Ele, recebam a unção para aquilo que Ele chamou cada um. Amém, gente? Deus abençoe. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de prosperidade, e que o Espírito Santo esteja ministrando no coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.